paz, amém? Uns 3, 4 anos atrás, antes da pandemia, Deus tinha falado para mim assim: deixa o pastorado da igreja. Na época eu estava dirigindo duas igrejas, a igreja de Santo André, à noite, e a igreja de Santo Amaro, na parte de manhã. Então eu ia de manhã para Santo Amaro e à noite já ia para Santo André, e durante a semana pastoreando as duas igrejas, né? As pessoas pedem ajuda, aconselhamento, então eu estava atendendo Santo André e Santo Amaro, e o Senhor falou assim que eu deveria deixar o pastorado da igreja depois de 30 e poucos anos à frente da igreja. Aí veio a pandemia, né? Falei, não, agora não posso deixar a igreja, né, nesse período aqui. Na pandemia, a Nikkei não parou, a de Santo Amaro não parou, né? Os irmãos não quiseram ficar em casa, né? Então nós fizemos cultos na catacumbas da Nikkei, lá no porão da igreja, lá no fundão, fechamos toda a porta lá, tiramos o som do microfone, não teve som nenhum de guitarra, nada disso aqui, nem bateria, só na capela e louvando o Senhor durante aquele período lá, e nenhum irmão faltou, né, aqueles cultos ali. Só alguns que eu deixei, falei assim: ó, é bom você não vir na igreja, né? Porque você está velha, né, 70 anos aqui, é perigoso, fica em casa. Então, alguns irmãozinhos idosos ficaram em casa, e as crianças também, eu falei, deixa em casa para não correr risco aqui. Então, durante todo aquele período, nós não paramos, e foi um período muito gratificante para mim, que nesse período foi preparando a igreja para o desligamento, né, o desmame do pastor Kamakura com as igrejas batistas Nikkei. Então fui trabalhando, e quando acabou a pandemia, acabando o período das vacinações, aquela coisa toda, no mês de agosto do ano passado, julho para agosto, o Senhor falou novamente comigo. Eu não gosto quando o Senhor fala comigo, viu, irmãos? Porque quando Ele fala é encrenca para mim. Mas Deus fala assim, não fala assim como fala com Moisés, cara, face a face, faça isso, faça aquilo, mostra coisas, tá? Um dia talvez o Senhor fale comigo dessa maneira, mas o Senhor, para mim, é com códigos, né? E código que eu tenho que decifrar. Em mês de julho para agosto, o Senhor falou assim: cria um Gozen. Eu falei, criar um Gozen? Que raio de Gozen é isso aí, né? Que estranho, Gozen, mas que significado de Gozen? Eu fiquei meio perdido nessa palavra, porque eu sabia que era o Senhor, porque o Senhor foi falando durante quase uma semana: cria um Gozen, cria um Gozen, cria. Tudo que eu pegava nas mãos falava sobre o Gozen. Eu falei, não, o que é o Gozen? Então nós temos hoje à frente de um trabalho com 62 pastores na Zona Leste. Aí eu perguntei um por um: se Deus tivesse falado com você, cria um Gozen, o que vocês entenderiam? Aí começaram a mandar um monte de referências sobre Gozen. Gozen é um lugar de adoração, Gozen é um lugar de aproximação, Gozen é um lugar de perdão, de reconciliação. Foi lá que José reconciliou-se com a sua família, com o Jacó e com os seus irmãos, e assim por diante. Eu falei, tudo bem, mas não, meu coração não sossegava, que não era nada daquilo. Eu li que era Gozen, né, em livro de Gênesis. Gozen é um local que o Senhor destinou através do faraó. Ou veja, o faraó deu a melhor terra do Egito para Jacó e seus filhos. Eu falei, opa, é coisa boa, né? Já pensou? Você daria, se eu recebesse uma pessoa na sua casa, você daria o melhor parte da sua casa para um estranho? Foi assim que o faraó fez. Deus tocou no faraó. Deus disse, olha, você vai ter o melhor da terra do Egito, porque vocês são pastores, nós agricultores, não há mistura entre nós. Vai ter confusão. Então você fica com Gozen. E não se preocupa, porque o faraó diz assim, eu vou manter vocês, vou sustentar vocês, nada lhe fará falta. Quando eu vi essas coisas, opa, é coisa boa para mim, né? Então eu falei para a igreja, prepare as cestas, né? Tragam cestas, não trazer cestas literalmente, mas cestas, porque o Senhor iria nos abençoar grandemente, né? a cada um dos irmãos da igreja lá. Mas não ficava assim meio impaciente com aquela coisa, até que um dia o pastor Quintiliano, o João ali conhece o Quintiliano, ligou para mim, Kamakura, eu quero que você participe
de um seminário. Eu falei, que raio de seminário é esse? Escola de oração. Escola de oração? E o que ensina aí? A orar. Ah, mas ensinar a orar? Tem esse negócio de ensinar a orar? Tem. E como é que é isso aí? É sexta o dia inteiro e sábado o dia inteiro? Ah, não. Dia inteiro? Sexta-feira o dia inteiro, sábado o dia inteiro? Eu estou velho para isso. Ficar o dia inteiro enfurnado dentro de uma igreja, ouvir pregações, não estou, acho que eu não estou afim não, porque eu estou velho, né? Velho, não tenho mais paciência para essas coisas. Aí mas Deus disse, vá. Aí eu fui. E estava lá o pastor John Mitchell, que é o presidente internacional da escola de oração. Ali já teve a oportunidade de surpresa, pegaram para traduzir o John Mitchell, porque o rapaz teve uma dor de barriga lá, ficou mais no banheiro do que no culto, então ali ele ministrou ali a tradução. E começou a falar. Eu contei uma coisa de déficit de atenção, começa a gritar muito, eu perco a noção do que está falando. Ele começou a falar um monte de coisa, assim, e no meio da pregação do pastor John Mitchell, Deus falou comigo. Sabe o que ele falou, irmão? Prepara-te, porque Satanás vai enviar 3 demônios para a sua igreja. Aí eu levei um susto. Deus falou, vou mandar umas bênçãos para você? Não. Disse, Satanás vai enviar 3 demônios para você. Acabou o culto para mim. Não sei mais o que o pastor falou, o que o John Mitchell falou. Isso foi à tarde. À noite eu estava mais preocupado com os 3 demônios do que a pregação em si mesmo. Mas Deus falou só isso. 3 demônios. Eu falei, que raio de demônio é esse? Um já é difícil. 2, complicado. 3 é demais, Senhor. Por que 3 demônios? Por que não um só demônio? Manda os 2, outro para outras pessoas, né? Em vez de andar para mim. Aí eu fiquei aquilo lá. E não dormi naquela noite lá. Fiquei preocupado, orando, Senhor, mas que raio de demônio é esse que o Senhor falou aí, né? Eu até acordei tarde e perdi o primeiro encontro da escola de oração, que era o pastor Jurandir. Ele sentou na minha frente, sentei atrás dele, olhou para mim, era japonês, nós cumprimentamos. Aí o Cristiano disse, esse é o presidente do Brasil, da escola de oração. Aí ele falou, tá bem, tal. E aí veio o pastor Joel, o pastor Joel, que é pastor da Aliança de São Bernardo, um japonês. Ia falar sobre Espírito Santo. E começou a falar, e falei, ixi, já ouvi isso aqui. E estava falando, de repente, ele citou 3 situações lá, que o Senhor falou assim, ei aí, Kamakura, eis os demônios que Satanás vai enviar para você. Sabe quais são os 3 demônios? Ele não está falando nada de demônio, irmãos. Está falando do Espírito Santo. Mas o que ele falou ali, Deus disse para mim, esses são os 3 demônios que vai enviar a sua igreja. Qual eram? Primeiro, medo. Segundo, dúvida. Terceiro, inadequação. Medo, dúvida, inadequação. Eu falei, que raio de demônios são esses? Medo, dúvida, inadequação? Pensei que era Zé Pilintra, Zé não sei o quê, Zé corintiano, mas não, mandou 3, medo, dúvida. Que raio? Tem corintiano aqui, é? Tem? Oh, meu Deus, vocês não vão entender nada que eu vou falar aqui. Oh, Jesus Cristo, oh, praga. Essas são as ervas daninhas aqui do meu ministério. Veja só. Eu gosto daqui porque é tudo verde aqui, né? Verde, tudo verde e branco aqui. Isso é muito bonito aqui. Eu sinto bem aqui. Veja só, irmãos. Eu falei, são esses demônios, medo, dúvida, indagação, tem tudo a ver, porque nós estamos na fase de transição, eu estava deixando o pastorado, eu tinha mudado toda a diretoria da igreja, saí da presidência da igreja, no meio um outro presidente, e estava lá naquela transição. Eu falei, realmente eles devem estar com medo. Dúvida, acho que certamente um monte de dúvida. O que vai ser de nós agora sem o pastor Kamakura na frente do trabalho? O que vai ser? Inadequação, será que eu sou preparado para assumir essas tal responsabilidades? Eu achei que tudo aquilo estava dentro do espírito que o Senhor tinha falado comigo. Eu tinha que trabalhar e motivar a igreja, tirar o medo, né, de assumir uma nova posição, tirar as dúvidas do coração dele, e na adequação, preparei toda uma mensagem. Foi quando o Quintino ligou novamente. Kamakura, quer participar de um grupo online? Eu falei, que raio de grupo é esse? Com o pastor David Jones. Quem é o pastor David Jones? Ele é o criador da escola de oração.
Ele foi missionário aqui no Brasil, hoje reside lá nos Estados Unidos. E que hora que é? 16 horas. Aqui 16 horas. Mas, meu Deus, essa hora eu estou trabalhando. Como é que eu vou lá? Eu estava lá trabalhando na cozinha que fez meu filho. Aí eu, tá bom, vou participar. E o pastor David Jones fala português. Começou a falar umas coisas assim interessantes, Deus falando para mim, eis aí o Gozen. E foi falando. Até eu liguei para a Lilian, né? Lilian, entra aí no grupo do estudo David Jones. Ela entrou lá, e não sei se ela ouviu nada, porque ela gostou dos moçambicanos lá. Né? E ficou lá. Né? E no dia seguinte eu estava ali novamente lá. Aí falando coisa. E Deus falando o que seria esse goze, esses 3 demônios. E Deus mudou todo o meu ministério. Mudei a igreja também. Através da escola de oração, eu abri um tabernáculo de oração na igreja, um cenáculo de oração, um quarto de oração. E milagres começaram a acontecer, irmãos, dentro da igreja. E quanto mais milagres aconteciam, a igreja mais se motivava e eu cada vez mais estava o quê? Saindo da igreja. Soltando os pessoal para trabalhar. Então todos são motivados. Voltou o primeiro milagre que teve lá, a cura de um irmão que estava ficando cego. Ele teve um problema de deslocamento muscular aqui, estava ficando cego. Não sei se não é igual a sua não, mas o médico disse, você vai ficar cego desse olho aqui. E nós levamos ele para o quarto de oração, nós oramos no quarto de oração, foi o primeiro milagre. Depois veio o pastor Gerson Isidoro do Kadosh, o vocalista do Kadosh, estou com câncer na próstata. No meio do culto, ele estava ministrando que tinha um tumor na próstata e ela maligna. Eu falei, para o culto. Deus falou comigo, pare o culto. Parei o culto, disse, Gerson, um minutinho só. Você falou que estava com tumor aí, mas então Deus falou comigo, para levar você lá no quarto de oração. E levei o Gerson lá no quarto de oração e toda a igreja foi até o quarto de oração. O quarto de oração era menor que esse púlpito aqui, irmão. Mas encheu de todo mundo, ficou todo mundo ali, ó, né? Eu falei, meu Deus do céu. Eu queria entrar, não conseguia entrar, porque não tinha mais lugar para entrar. Eu falei, se a vigilância sanitária aparecer agora, estou ferrado. Eu vou ser preso. Né? Eu estou mais preocupado com a vigilância sanitária do que com o que está acontecendo lá no... De repente eu vi um tremor lá, um sapateado. Eu olhei assim, irmã Maria, essa eu sei que sapateia mesmo, né? Aí começou a dançar lá, eu falei, isso aí... Não. Mas quando eu vi uma irmã, o marido dela é da igreja batista tradicional, a Lânia, sapatear, eu falei, epa, ela sapateia? E estava profetizando. Aí vi a mãe dela sapateando. A mãe sabia que sapateava, mas a filha não. Porque a filha é casada com um pastor tradicional, como é que vai sapatear ali, né? Eu falei, meu Deus do céu. E o culto ficou lá dentro. E eu chamando o pessoal, o culto, vamos voltar para o culto. O pessoal não queria sair de lá não, irmãos. E depois daquilo houve uma transformação completa na igreja. Depois o segundo pastor que foi pregar lá, o meu amigo Jair, né, de longa jornada, também está com câncer na bexiga, levei para o quarto lá. Então todos os irmãos hoje, a primeira coisa que faz na igreja é ir para o quarto de oração. Não conversa com ninguém. Eu dei, não conversem com ninguém. A primeira coisa que você vai fazer é buscar o Senhor. Vá para o quarto lá, depois vai tomar o café, depois vai no banheiro. Mesmo apertado, você não vá no banheiro. Primeiro vá lá. Primeiro diga, Senhor, estou aqui. Senhor, eis aqui, estou na tua casa, Senhor. Me use conforme a tua vontade. E assim. E fica lá 2, 3 minutos, 4 minutos. Eu fico lá 5 minutos. Nem isso que eu fico lá. Né? Mas eu quero que o Senhor ouça a minha voz, que eu estou na sua casa. E Deus foi me mostrando um monte de coisa. E participamos de vários congressos. Né? O João e a Lília começaram a participar dos congressos da Escola de Oração. Tivemos no semana passada, né? O João, lá em Tatuí. Né? E Deus foi falando profundamente comigo quando, de repente, Deus começou a mostrar algo em Apocalipse capítulo 14. Porque eu estava lendo o Apocalipse. Porque hoje, meus irmãos, vivemos tempos difíceis. Veja lá, Apocalipse capítulo 14.
verso 6. Por que me chamou a atenção? Eu estava tentando entender esse momento que estamos vivendo aqui agora, e o que me chamou a atenção foi o título. Na minha Bíblia aqui, que é a revista atualizada da NVI, Nova Versão Internacional, tem um subtítulo. Qual é o subtítulo? O meu é 3 anjos. Qual que é o seu aí? 3 anjos também? É 3 anjos? Quando eu li o 3 anjos, eu lembrei, opa, demônios. Meus 3 demônios. Né? Eu chamo de, porque Deus quer mandar para a minha igreja, deve ser meus demônios, né? 3 anjos. Aí comecei a ler. E quando eu estava lendo aqui, eu tive um encontro através da Lilian, conheci o IHOPE, o International House of Prayer, né, dos Estados Unidos, Michael Bickles. Ele comecei a ler todos os livros. Veja, é um ministério, meus irmãos, que existe mais de 20 anos hoje. São 24 horas de oração diárias. 24 horas, todo dia em oração. Durante 20 anos. Fiquei assustado. 20 anos, 24 horas de oração. Aí ela falou do iHope, eu fui procurar, encontrei o Luciano Subirá. Liguei para o Luciano Subirá, ele não me atendeu, mas o ministério me atendeu, o Ministério Orvai me atendeu, e eu falei, olha, como é que eu faço aí? Eu fiquei sabendo que tem um iHope aí, como é que é esse iHope aqui? E disse, mandou um monte de material. O pessoal gosta de material, por isso eu gosto de ler, né? Mandou um monte de material para mim. Ministério do Orvalho. Aí alguém falou para mim, procure a Florianópolis House of Prayer. Eu falei, tá bom. Procurei o Florianópolis House of Prayer, que é uma ligação do Luciano Subirá, e de repente mandaram um monte de caderno de estudo bíblico sobre oração. Eu falei, não quero nada disso aqui, eu quero saber o que é. Gozem, minha intenção é isso, o que significa esses 3 demônios que o Senhor disse que Satanás ia mandar para a minha igreja, assim por diante, como é que é isso aqui, como é que eu devo fazer? De repente, eu recebi um estudo sobre benefícios do jejum, Mahesh Chavida. Eu li assim, comecei a ler, porque eu falei, eu já vi aqui tem uma capa de um livro, eu já vi essa capa não sei aonde, né? Eu acho que eu já peguei esse livro aqui, acho que eu já li esse livro aqui, Oração e do Jejum. Eu sou muito ruim para jejuar, irmãos. Eu falei, oração e jejum, e fui começar a procurar. E não encontrei. Mas um dia cheguei em casa, uma parte dos meus livros tinha caído sobre a minha cadeira, onde eu fico sentado. Eu falei, como é que isso aqui? Não tinha como cair, irmãos. Não tinha como cair. Mas caiu. E para me assustar mais, eu tenho um sapinho verde assim, bonitinho, e tem acho que é sei lá, como chama aquele bichinho, que a minha neta ganhou aí no McDonald's, eu coloquei assim, e tinha lá um bichinho que eu coloco no meio, que é do meu neto. Coloquei ele bem no meio assim. O livro caiu, não derrubou o sapo e nem o outro bichinho. Morreu, derrubou o bichinho do meio. Aí fiquei assustado. Se o livro caiu, tinha que cair tudo. Por que só caiu do meio? Estava procurando um livro. Fiquei preocupado. Falei, caramba, o inimigo está aqui, o diabo está aqui, na minha casa, está me cirandando aqui, está querendo me matar. É a segunda vez que os livros caem sobre a cadeira onde eu fico sentado, irmãos. A Neide falou, contou os livros, quanto caiu. Quantos livros que caiu na minha cabeça? 300 e poucos livros caíram, tudo de uma vez só. Não tinha como cair, irmãos. E eu falei, mas eu já sei, comecei a ler aqui, mas eu já li isso aqui, não sei aonde. Aí cheguei no dia seguinte na empresa, meu filho lá, que frequenta uma igreja, lá na Moca, e mexi nas coisas dele, encontrei um livro. O Poder Secreto da Oração e do Jejum, do pastor Mahesh Chavida, hoje está nos Estados Unidos. E comecei a folhear o livro assim. E a primeira coisa que me chamou a atenção, porque ele trabalhava numa área que eu trabalho, a área da saúde, atendendo pessoas com deficiências mentais, transtornos mentais,
E tinha uma criança com síndrome de Down, que é o Steve, que deu origem ao livro. Esse Steve, ele começava a se mutilar-se, arranhar o corpo, arranhar o rosto. O rosto é sempre machucado, ele batia no rosto. As pessoas do instituto amarraram o garoto. Colocaram uma tala, amarraram ele. E o pastor Mahesh foi trabalhar nessa instituição e Deus disse: esse demônio só sai com jejum e oração. Como Deus falou, né, de um demônio lá que caía sobre o menino. E ele começou a jejuar. E um dia Deus enviou aquele rapaz, o Steve, no seu gabinete, para consultório, e o Senhor disse: ore por ele. E quando ele pôs a mão naquele menino, o menino deu uns atrás, e quase 2 metros, segundo o livro aqui, 2,5 metros de distância, e começou a se debruçar. Simplesmente disse: demônio, solta o Steve. E ele foi curado. Eu falei: será que o Senhor quer que eu ore e jejue? Já estava pensando em colocar a igreja em oração e jejum. Quando estava pensando de convocar a igreja em oração e jejum, Deus mandou ler Apocalipse capítulo 14. Veja lá, capítulo 14, verso 6. Então, vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno. Grave bem essa palavra. Evangelho eterno. Para proclamar aos que habitam na terra e toda a nação, tribo, língua e povo. E disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua prostituição. E aí veio um terceiro anjo, mas esse terceiro anjo aqui não vou ler, para ganharmos tempo aqui, vocês leiam em casa. Mas o terceiro anjo fala da realidade que estamos vivendo hoje, meus irmãos. Nós estamos vivendo um mundo de enfermidades, de vírus. Até a varíola de macaco, né, apareceu agora. Como é que se pega a varíola de macaco? Hepatite não sei do que. Pega as crianças. De onde vem essa hepatite que está atacando os filhos das crianças, levando até a morte? E hoje de manhã cedo no CNN viu uma outra praga, um outro vírus aparecendo. Então vivemos numa época, meus irmãos, de perigo. E aqui no capítulo 3, o anjo diz assim: bem-aventurados aqueles que foram embora, que morreram, porque foram livres do dia do juízo. Eu entendi todos aqueles meus irmãos que eu perdi na pandemia. Todos os irmãos que foram embora. Eu perdi 2 braços direitos em Santo André. A igreja até hoje não se recuperou pela perda dos 2 irmãos queridos, fundadores da nossa igreja. Ela perdeu outros pastores, amigos aqui. Mas o Senhor diz assim: eles estão felizes. Veja lá Apocalipse capítulo 3, o verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva: felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Se você perdeu um ente querido, aqui está a resposta de Deus para você. Estão vivendo os últimos tempos. É duro perder alguém, não é verdade, irmãos? Alguém querido, próximo de você. Nós estamos com uma irmã que perdeu o marido no ano passado, até hoje ela não se recuperou, chora o dia inteiro. 1 ano atrás, o marido foi embora de Covid. E ela continua chorando até hoje. Não sei se serve de consolo, mas aí está a palavra de Deus para você. Mas o que me chamou a atenção aqui, quando li o primeiro anjo, que diz assim, que estava pregando o evangelho eterno, e disse: mas que raio de evangelho eterno é esse? Nunca tinha ouvido falar em evangelho eterno. Eu pensei que fossem os 4 primeiros livros do Novo Testamento: o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Mas não é isso não. Fala de um evangelho que é pregado muito antes
de um mundo existir. Antes de Gênesis 1:1, já existia o chamado Evangelho Eterno. E o que o Senhor me fez buscar, meus irmãos, é o quê? Que a responsabilidade de um discípulo de Jesus Cristo, a palavra discípulo tem dois significados, meus irmãos, tem três significados. A palavra discípulo, dentro da palavra discípulo, que é o Talmud, tem três palavras assim, que é estudar, ensinar e sempre. Então o discípulo é aquele que estuda sempre e sempre está disposto a ensinar. E a mim como pastor, discípulos, que eu tenho que estudar, eu tenho que ensinar, eu tenho que me preparar, eu tenho que cavocar as riquezas, porque lá em Isaías capítulo 45 diz o Senhor, veja capítulo 45 de Isaías, podem ficar aqui, tem aqui o texto aqui, hoje não tem texto, tem? Então projeto para mim aí, Isaías 45 verso 3 aí. Já está lá? Daria a vocês, veja só, daria a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Então aqui a Bíblia diz que há um tesouro nas trevas, oculto, riquezas armazenadas em lugares secretos, que você tem que encontrar, você tem que cavar. E cabe a nós, pastores, a essa obrigação. Minha obrigação é cavar, buscar. Eu pesquisei, pesquisei, fui atrás. Tem dia que nem trabalhava mais na empresa lá. Ficava o dia inteiro entendendo que raio de tesouros das trevas são essas, que riquezas são essas. E tem outras passagens também que falam sobre isso aqui. Então eu cavei, porque a palavra pastor ou mestre significa entregar uma mensagem que possa edificar a igreja. Então eu comecei a entender por que o Senhor queria me deixar o pastor, não é para deixar a igreja, mas mudar o meu rumo, o meu pensamento, meu conceito de igreja, de pastorado de igreja. Então a obrigação do pastor da igreja é estar atento às palavras do Senhor. E a única maneira de um pastor estar dentro da palavra do Senhor é no quarto de oração. E eu entrei no quarto de oração, irmãos. Fechei a porta. Mateus capítulo 6 faz isso. Entre no seu quarto, feche a porta. Fechar a porta ali, meus irmãos, é examinar-se a si mesmo. Examinar-se. O quarto ali significa é um lugar especial de encontro com Deus. E quando você fecha a porta, você tem que fechar-se a si mesmo. Porque eu ouço muitas vozes, meus irmãos, no mundo aqui. É muita aqui. Nem mais notícias eu estou ouvindo, porque é tanta coisa ruim, tanta notícia ruim aqui. É tanta perturbação, tanta gente preocupada, tanta gente pedindo oração. É tanta gente pedindo atendimento. Eu estou atendendo hoje, numa média de semana, mais de 20 pessoas por semana. De pessoas com depressão, com síndrome de pânico, com ansiedade, todas aquelas coisas. E não é nada daquilo. Deus disse, não é nada de depressão, não é nada de ansiedade. É muitas coisas aqui dentro da cabeça. Pensamentos. Pensamentos sem resposta. Mas quando eu fechei a porta do quarto, eu vi um outro barulho, um barulho terrível que estava dentro de mim. Esse barulho aqui era mais forte do que o barulho lá fora. O que será de mim? Como é que está a minha família? Olha, Senhor, a igreja, aquele irmão lá no Ceará, que tem 6 trabalhos no Ceará. Como é que eu vou fazer? O pessoal não tem dinheiro. Senhor, estão pedindo dinheiro, todo dia pede dinheiro. Senhor, eu não conseguia. Estava orando, pedindo o quê? Senhor, manda recurso. Senhor, faça isso, faça aquilo. Mas eu saí do quarto de oração com uma tristeza tão grande, meus irmãos, depois do quarto de oração, depois do estudo da escola de oração, que eu falei, tem alguma coisa errada aqui. E fui falar com o Zé também, o Zé Freitas, que é o pastor aqui do aeroporto. Ele falou, mas não falou nada que eu queria ouvir. Foi quando o Senhor diz assim, como que você vai me ouvir se tem tantas vozes eclodindo na sua cabeça? Como é que eu ouvi Deus? E não ouvi a Deus. E foi quando o Senhor começou a falar comigo. Esses 3 demônios, meus irmãos, me perturbou durante meses, mas encontrei a resposta aqui. O Evangelho Eterno, meus irmãos,
O que é o Evangelho eterno? Quem sabe o que é o Evangelho eterno? Não? Veja lá, João capítulo 17. Acho que é verso 15. Deixa eu ver se é João, verso 15. Está lá, 15. Acho que não é isso aqui não. Acho que é o 5. Deixa eu ver aqui, João. É que tem minha Bíblia aqui, tem que ser minha Bíblia aqui. Aqui, isso aqui, ó. Jesus estava dando seus últimas instruções aos discípulos antes de ir para a cruz. Jesus está morrendo, irmão. Jesus está indo para a cruz. Amém, irmãos? Jesus está indo para a cruz. É o testamento de Jesus Cristo. O João é as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. O que ele falou ali? Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja só, irmãos. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então havia um diálogo entre o Pai e o Filho, antes de Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então havia um diálogo lá no céu. Não foi feito à toa, foi feito através de uma conversa entre o Pai. Então o Pai já glorificava o Filho antes do mundo. Que tipo de glorificação? A crucificação dele. O Jesus que criou o mundo, segundo o que nós entendemos da Bíblia, que foi ele que criou o mundo, ele é um Cristo já crucificado. E eu fui vasculhar mais ainda essa coisa aqui, Gênesis 17, verso 5. Fui buscar, li bastante a Bíblia, peguei todas as versões bíblicas para saber que raio desse negócio de mundo antes que o mundo existisse. E sabe o que eu descobri numa aula do hebraico? Que a primeira, Gênesis 1:1 diz assim, no princípio Deus criou, acharam aí? Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Não tem aí? No princípio Deus criou os céus e a terra. Amém, irmão? No original, o princípio aqui é Bereshit, né? Deus criou Elohim, Bará, assim os céus e a terra. Et, céus e a terra. Só que essa palavra aqui, os céus, para nós aqui, tem algum significado, irmãos? Os céus. Não, Deus criou os céus e a terra. Tem algum significado essa palavra aqui para nós, irmãos? Para nós não. Mas para os judeus tem. Veja, meus irmãos, nós estamos na cultura brasileira, amém, irmãos? Na escola, o que aprende nossos filhos? Na história. Quem descobriu o Brasil? Dom Pedro I, Dom Pedro II, não é assim? A Primeira República, a Segunda República, a Terceira República. Não é isso que nós aprendemos, irmão, na história? Nós aprendemos isso. E em Israel, o que as crianças aprendem sobre a história de Israel? O Torá, a Bíblia, história sobre Moisés, a história sobre Daniel, principalmente a história de Davi, e principalmente os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa palavra os, aqui, meus irmãos, que as crianças aprendem, tem um significado, é a palavra et. Et significa, tem 2 palavras interessantes no hebraico, que é a primeira palavra do alfabeto hebraico, que é Aleph, e a última palavra do alfabeto hebraico, que é Taf. O que significa isso? Quando as crianças estão lendo lá, Bereshit, Bará, Elohim, né, criou, eles estão entendendo aqui. E no princípio, Deus criou início e fim dos céus e da terra.
Vou repetir. Estou traduzindo em português. O que as crianças judaicas, hebreus estão entendendo? Assim, ó, no princípio, Deus criou o início e o fim dos céus e da terra. O que é o início e o fim? Que Deus criou. É tudo, em Deus tem tudo dentro de si. Ele sabe o início e sabe qual será o fim do mundo. Amém, irmãos? Ele sabe do seu início e também sabe qual será o seu fim aqui nessa terra. Deus não é pego surpresa. Deus já conhece tudo. Deus saberia que você estaria aqui hoje, aqui, ó. Desde quando? Desde antes de que tudo existisse, Deus sabia que você estaria sentado aqui nessa cadeira aqui. Que você teria que nascer. Por isso, não importa como você nasceu, você tinha que nascer. Ah, não queria ter esse filho. Você não queria, mas Deus queria. Deus queria. Mesmo que as crianças que nascidas de abusos sexuais, Deus assim o quis. Deus tem controle de todas as coisas. Ele sabe quando uma folha cai de uma árvore, e sabe quantos fios de cabelos tem cada um de nós aqui, irmãos. Amém? Deus é criador. Deus é soberano. Ele tem um controle sobre toda a nossa vida. Ele sabia quando o anjo ia cair. Ele sabia quando Davi ia cometer o pecado com Batseba. Ele sabia as besteiras que nós íamos fazer. Ele sabia de tudo, irmãos. Mas mesmo assim, ele disse, vale a pena morrer por nós. E comecei a entender o significado de temar ao Senhor. Porque temer ao Senhor, temer para nós em português, é uma coisa assustadora, não é verdade, irmão? Porque no Velho Testamento, Moisés foi ao Senhor, ficou lá 40 dias, 40 noites lá, tal, conversando, aí voltou e disse, Moisés, volta lá, traga para mim todos os líderes do povo de Israel. E os líderes chegaram ali no monte, quando viram aquele manifestação de Deus, relâmpago, trovão, raio para cá, raio para lá, e disse, oh meu Deus do céu, não, Moisés, vai você. Escute tudo que Deus falar e depois me diga aqui, porque nós estamos com medo. Essa é a palavra temor que eu conheço na Bíblia. Mas o temor na Bíblia, meus irmãos, não tem nada a ver com medo de Deus. Sabe o que significa temor? Temor é assim. Você sabe que Deus é amor, não é verdade, irmão? Amém? E que Ele morreu na cruz porque nos ama, amém? Vocês creem nisso? Então, temer a Deus, no Apocalipse diz assim, se você sabe que Deus ama tanto vocês, não se esqueça dele. Se você sabe que Deus te ama mesmo, se você conhece a grandeza do amor de Deus, você não peca. Se você conhecer o grande amor de Deus, você não vai desviar-se dele. Você não vai questioná-lo. Quando nós não conhecemos o amor de Deus, ficamos reclamando, murmurando, triste, até dizendo, perdi a fé. Quem ama a Deus nunca perde a fé, porque sabe que Deus ama. Tem uma coisa importante, irmão, que você precisa entender aqui. Por que Deus é amor? Porque para Deus ser realmente amor, Ele tem que se relacionar. Ninguém ama sozinho. O amor se prova quando você tem alguém do seu lado. Então, quando Deus diz que é amor, Ele está se relacionando com as pessoas. E deu a essas pessoas uma liberdade. A liberdade moral. Não estou falando aqui de livre-arbítrio. Livre-arbítrio na Bíblia não existe. O que existe na Bíblia é liberdade moral. Deus sabia que o anjo ia pecar, irmãos? Que ia cair? Sabia. Mas Deus, no seu amor, permitiu a ele a liberdade moral.
que é liberdade moral? Liberdade moral, segundo a Bíblia, é ou você ama a Deus, ou também, se quiser, não precisa amar a Deus. O livre-arbítrio é diferente. O livre-arbítrio é, por exemplo, sabe que eu compro um carro dessa marca ou eu compro um carro dessa marca aqui? Ah, eu vou comprar um carro dessa marca. Então você teve o livre-arbítrio de comprar o quê? O carro conforme o teu gosto. Isso é livre-arbítrio. A livre-arbítrio. Marido, vamos sair? Ah, não vou não, está muito frio. É livre-arbítrio. Ele tem a liberdade de escolher ir ou não ir. O que é livre-arbítrio? Ah, não vou para a igreja hoje não. Você tem a liberdade de não vir para a igreja. É livre-arbítrio. Não tem nada a ver com a Bíblia. Se quiser vir para a igreja, venha. Se não quiser vir na igreja, não venha. Você tem a liberdade. Mas isso aí não é bíblico. Isso aí é escolha humana. Porque a liberdade bíblica, que é a liberdade moral, é o quê? Amar a Deus ou não amá-lo. Obedeço a Deus ou não obedeço a Deus. Isso é liberdade moral. Então, teme a Deus, significa o quê? Reconhecer o amor de Deus. Quem teme a Deus sabe do grande amor de Deus. E Deus falou para mim que aqueles demônios que eu ia enviar à sua igreja, através de Satanás, na verdade, não é para a igreja. É para as tribos, nações e povos. O que entendi isso? Eu falei para a igreja hoje, não vou pedir para vocês virem aqui na igreja fazer uma campanha de oração. Não vou pedir para vocês fazer campanha de oração, campanha de jejum e oração, de 40 dias, 21 dias, conforme aí ensina a gente aí. Não vou pedir nada disso, mas vou pedir uma coisa. O que o Senhor diz aqui é que cada um aqui fala de juízo, e juízo é Sodoma e Gomorra. Deus disse para Ló: escapa-te por tua vida. Cada um de vocês, irmãos da igreja, vão ter agora a responsabilidade de buscar o Senhor, de orar ao Senhor, de jejuar conforme aquilo que se sentir no coração, sem que tenha um pastor que induza você a orar, que induza você a jejuar. Chegou esse momento, parou, diz o Senhor. O anjo do Senhor diz: o evangelho é eterno. Se você conhecer o evangelho eterno, o amor de Deus, você mesmo vai começar a procurar por si só orar e jejuar. Sabe por quê, irmãos? Porque esses demônios, o medo, a dúvida e a negociação vai vir sobre cada um de vocês. Vai vir sobre cada uma da sua família. Então você tem que assumir a responsabilidade diante de Deus. Ou você crê na palavra de Deus, ou você crê no amor de Deus. Porque Deus sabe que vai enviar cataclismas. Os cavaleiros do Apocalipse estão vindo aí, irmãos. E Deus sabe disso. Mas também deu para nós a resposta como vencê-lo. O Gósen. O Gósen que eu estou buscando é isso. O Gósen é o conhecimento da palavra de Deus. E a conhecimento da palavra de Deus me diz aqui nos últimos dias é que você, meu irmão, começa a ter a responsabilidade diante de Deus. Não de brincar e ir para o céu, para o inferno. Não de vir só à igreja aqui quando está com vontade de vir à igreja ou quando está com problema de igreja. Está com problema? Entre no quarto de oração. Busque o Senhor. Anule todas as vozes. Ouça Deus falar com você. Porque a solução para nós é Deus. Temam a Deus e glorifiquem-no. Como é que se glorifica a Deus? Aprendeu assim, dá glória a Deus, irmão, glória a Deus. Culto de poder. As pessoas falam língua estranha, profetiza aqui, é um movimento maravilhoso, eu gosto de movimento maravilhoso, mas naquilo lá, meus irmãos, é apenas carnal para Deus.
que é glorificar-se a Deus? Não é dar glórias a Deus. Não é dar aleluias. Sabe o que é glorificar a Deus, irmãos? Vê lá Josué, capítulo 7. Aqui, meus irmãos, Josué já está na terra prometida depois da destruição de Jericó. E vão conquistar a próxima cidade, a cidade de Ai. E Josué está tão confiante em Deus, tão forte com Deus, que ele disse, não vamos mandar todo mundo não. Ai é uma cidade pequenininha. É que nem Pompeia, no fim do mundo, assim, pequenininho assim. É de Pompeia ainda? A Neuza e os dois são de Pompeia aí. Você entra e já está saindo da cidade. É. Josué 7. E o exército foi lá confiante. Não, Deus é comigo, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, vai dar vitória, vai ser fácil a conquista. E chegaram, foram derrotados. Josué capítulo 7. Acharam aí Josué capítulo 7? Foram derrotados. E Josué ficou apavorado, assombrado. Como que isso? Aí ele prostrou-se em oração no chão, em terra. Orou, Senhor, Senhor, por que, Senhor? Por que isso, Senhor? O que aconteceu? Porque o Senhor nos deixou ser derrotados, Senhor, 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 lamentando lá, chorando. Aí quando Deus disse assim para Josué, ô Josué, levanta-te. Levanta aí. Veja o que o Senhor disse lá no verso 19. Josué 7,19. Então disse a Acã, meu filho, então, eu disse, há pecado em Israel. E foi fazendo o quê? Chamou as 12 tribos e foi fazendo a entrevista com cada um deles. Depois a sorte caiu em Judá. E dentro em Judá, a família de Acã. Então, Deus chamou Acã através de Josué e disse assim, Josué a Acã, meu filho, veja que carinho, irmão. Ele não xingou. Meu filho, amor. Josué está expressando que ama Acã, meu filho. Para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez. Não me esconda nada. Preste atenção aqui. Veja o amor de Deus. Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que fez e não esconda nada. Temam a Deus e glorifiquem a Deus. Significa isso, irmão? Que você tem que entrar no seu aposento e contar a verdade. Não esconder nada. Conte-me o que está no seu coração. Porque nós temos muita coisa, irmão, dentro de nós que não agrada a Deus. E é tão gostoso aquilo que está em nós, que nós nem percebemos como um pecado. Ficou tão assim próximo da gente, que você diz, isso aqui não é pecado. Eu já faço isso, na minha vida eu fiz isso aqui, Deus sempre me honrou, Deus fez isso, curou, Deus fez aquilo lá. Muito bem. O diabo também pode curar, irmãos. Porque chegou o momento que você tem que temer a Deus, isso é, o amor do Pai. O que é o amor de Deus para você? O amor obedece ao Senhor. O amor faz aquilo que Deus mandou fazer na Bíblia. Ide e pregar o Evangelho é por amor de Deus. Não por obrigação, é por amor.
Amar o meu próximo é por amor. Amar o meu inimigo é por amor. Orar por aquele que me persegue é amor. E quer glorificar a Deus, irmão? Não é dar glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, ser pentecostal. Nada disso. Se você quer glorificar a Deus, entre no seu aposento e conte a verdade a seu respeito. Não esconda nada para Deus. Eu tinha um monte de pecados, irmão, dentro de mim. Qual é o meu pecado? Distrações. Distrações. Eu estava cavocando o terreno de Deus para encontrar os segredos, as riquezas ocultas. E os irmãos chegam, pastor, você está assistindo Pantanal? Não estou assistindo Pantanal, não estou assistindo nada, nem CNN, nem Jovem Pan News, nada, não quero saber de nada de televisão. Mas Pantanal tá bom, pastor. Tá bom? Tá bom. E um dia lá, não sei porquê, em casa, né? Eu estava sozinho e comecei a ver o Jornal Nacional. Depois do Jornal Nacional, qual que é? O que vem depois do Jornal Nacional? Vocês assistem, né? E não é que é bom mesmo, irmãos? Rapaz, eu gostei. Era a cena aqui que aquele João do Velho, sei lá, o velho do homem, sei lá, o velho do rio lá, estava andando sob as águas. Lá o personagem, lá o filho do Leôncio, lá estava dentro da água, e estava em cima da água, assim, falou, olha que coisa maravilhosa, né? Que efeito, né? Isso aí, beleza, paisagem, tudo aquilo, é bonito, né? E terminei o Pantanal. Mas só que naquele dia eu tinha um compromisso. Eu tinha feito um compromisso com o Senhor de estudar a Bíblia. Eu estava já uma semana estudando a Bíblia e não estudei. Aí eu fui orar, Senhor, não sei, estou sentindo uma coisa esquisita aqui, Senhor. O que foi, Senhor? O Senhor falou assim, Pantanal. Pantanal é pecado, irmãos? Não é não. Pantanal não é pecado não. Mas para mim é. O pastor Camacura, Pantanal naquele momento foi pecado. Eu contei a verdade. Mas o senhor sabe que né? Não tinha que fazer nada, estava cansado já de tanto estudar, você não falar nada na Bíblia aqui, eu procuro, e só vem problema aqui para mim, não entendo nada que o senhor fala aqui, eu procuro aqui, não entendo, tem que buscar no original, é uma cansativa aqui, Senhor, dá um tempinho para mim, Senhor. Esse tempinho para mim era o pecado. Aí veio o segundo anjo. Caiu a Babilônia, caiu a Babilônia. A Babilônia não é o Papa, não é a religião, não é a Igreja Católica, não é o mundo. A Babilônia está dentro de vocês. Está dentro de nós. E o dia que a Babilônia cair, irmãos, você vai temer a Deus, você vai glorificar a Deus. Amém? Os corintianos estão entendendo? Você entendeu, corintiano? O que é temer a Deus? Cadê os corintianos aqui? Sumiu? O que é glorificar a Deus? Não me esconda nada. Conte-me a verdade. O Acã, o que ele pegou de errado ali? Não foi a capa babilônica, não. Ele pegou o que era de Deus. Deus disse assim, Josué, de Jericó, pegue apenas aquilo que eu te mandar. Ouro, prata e bronze e algumas coisinhas mais. O nosso amigo Acã pegou uma capa babilônica. Mas Deus não falou da capa babilônica. Alguém pegou a capa da Babilônia. Não. Alguém pegou algo que me pertence. Ouro. Ele pegou ouro e prata. Que pertence a quem? A Deus. Se tivesse pegado só a capa babilônica, não aconteceria nada. Então tem algo em você que pertence a Deus. Não é o pastor João dizendo aqui que você tem que dar oferta dos seus dízimos, não. É Deus que tem que falar com você se você tem que dar oferta e dízimos. Para que isso? Para que dar oferta e dízimo? Você tem que saber.
Não é o pastor que vai dar resposta. O pastor tem 1000 respostas. É para investir na coisa da igreja. Temos que pagar luz, temos que pagar água. Se o pastor abrir uma igreja, tem que pagar água e luz. Você sabia disso? Muito bem, que ele confie no Senhor. Agora, se ele não consegue pagar luz, pagar água, fecha a igreja. Temos que ter responsabilidade diante do Senhor, meus irmãos. Chegou a hora, o tempo em que juízo é: escapa-te por tua vida, veja lá o que me esconde de mim, conte-me a verdade, porque assim estarão glorificando a mim e o evangelho eterno vai se manifestar. Sabe o que eu entendi, meus irmãos? Eu sou o que sou, como Deus apresentou, né? O nome de Deus. Eu sou o que sou, no texto original é: eu serei o que serei. O verbo do Senhor é sempre no futuro. Então veja só, aqui está o pastor João aqui, certo? E aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Amém, irmãos? O que a Bíblia diz? Que todos os seus pecados já foram perdoados. Amém? Mas João, quando Jesus morreu, está morto aí, João. Cutuca ele aí, irmão. Cutuca do lado. Vê se ele está aí. Se a mão atravessar, é um fantasma, manda para o inferno. Então, mas Deus vê o João só hoje. Sabe que Deus está vendo você só hoje? Não. Está vendo o João lá na frente. No ano de 2050. Vem o João aqui. Mais careca do que nunca. Está lá, João aqui. Então Deus vê o João 2050 e também vê o João em 2022. Será que o João, até chegar a 2050, ele não vai pecar? Não vai pensar em besteira? Será que o João não vai assistir mais o Pantanal e ver a Juma? Olha que Juma, que bonitona. Olha para ali e diz: ih, meu Deus do céu, a Juma aqui. Será que ele vai ficar santinho aqui? Santo, santo, só pensa em Deus. Vai escorregar ou não vai, irmãos? Vai. E se escorregar, como que Deus vai tratar esse pecado? O que é o amor? Que Jesus sabe que o João nasceu lá em 1000 cacetada lá, e vai morrer no ano 2050. Amém? Então Deus tem o quê? O início e o fim do João. O início foi lá em Vitória de Santo Antão, lá em Pernambuco, lá onde Judas perdeu a meia esquerda. E veio para São Paulo. Em 2050 ele vai morrer, vai bater as botas aqui. A gente vai chorar muito aqui. Ou fazer festa, sei lá eu, né? Depende do momento. O amor de Deus, meus irmãos, cobre do período que ele nasceu até o dia que ele vai bater as botas. O amor de Deus cobre multidões de pecados. Aí tem crente cilado para o diabo. Você pecou. E pequei. Ai, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Bênção, meus irmãos, você não vem contar bênção. Deus me deu carro, Deus, isso não é bênção não, irmão. Tem que testemunhar do amor de Deus, da graça de Deus. Vocês estão entendendo? Eu não sei até quanto tempo vocês vão viver, mas Deus já tem tudo resolvido para você. Então, o conceito do hebraico para eu sou o que sou é: eu me tornarei aquilo que você quer que eu me torne. O que você quer que Deus se torne na sua vida? Hein? O que você quer? Deus diz assim: eu sou o que sou. Conceito hebraico: eu me tornarei aquilo que você quer que eu me torne. Eu serei o que serei. Deu a ele um cajado, deu a ele a libertação de Israel do Egito, deu a ele 40 anos no deserto,
Deu tudo a Ele. Nós temos um Deus maravilhoso que está aqui nessa noite, irmãos. Se você começar a buscar a Deus, lá no seu secreto, lá no seu quartinho lá de oração, começar a tirar todas as Babilônias de nós aqui, todo esse medo, toda essa pergunta, todas essas coisas que duvidam do amor de Deus, você vai ouvir Deus. E quando você vir Deus, você estará no gozem, protegido pelo Senhor, sustentado por Ele, e nada lhe faltará. Amém? Nada lhe faltará. Conta para o seu irmão, você é um escolhido de Deus. Deus te ama muito. Muito mesmo. E deu tudo para você. Tudo que você precisa está dentro de você. Mas há uma Babilônia dentro de você que não deixa que você entenda o que Deus quer com você. Amém? Eu sei que Deus quer que torne você, que todo mundo se torne um dia palmeirense. Você sabia que no céu só entra palmeirense? Você não aprendeu ainda, dona Ellen? Não aprendeu ainda? Foi lá em Votuporanga lá. Não, você foi mesmo? Catanduva? É para lá de Votuporanga ou antes de Votuporanga? Lá no fim do mundo, lá, aquele interiorzão, né? E voltou para Osasco, né? Qual a diferença entre Osasco e Catanduva? Pode vir alguma coisa boa de Osasco? É? Coisas maravilhosas, irmãos. Deus tem preparado para cada um de vocês. Nesses 15 anos de aniversário, a mensagem de Deus para você é isso. Escapa-te por tua vida. Conheça o Senhor de todo o seu coração. Eu li um livro, né? Até falei na escola de oração, numa aula que eu ministrei lá. Eu li um livro de um homem jovem que ele estava na igreja e dizia assim: Jesus! Gritava bem alto: estou aqui. Toda vez que entrava na igreja, ele dizia: Jesus! Estou aqui. E quando as pessoas estavam em oração, ele dizia: Jesus, estou aqui. Era a oração dele: Jesus, estou aqui. E as pessoas até se sentiam incomodadas, né? Esse irmão aqui só fica gritando: Jesus, estou aqui, Jesus, estou aqui. Até deixavam ele de lado assim, né? Achavam que era meio ruinzinho da cabeça, doidinho da cabeça, né? Só orava assim: Jesus, estou aqui. Eu fico admirado quando vejo ali orando, né? Quando vejo João orando, assim, meu Deus do céu, como ora bonito, né? Cada palavra assim, meu Deus do céu, como é que é isso, né? Como é que consegue falar tão bonito assim, né? Que coisa assim. Eu só sei falar: Senhor, estou aqui. E um dia, esse jovem ficou doente, segundo a literatura lá que estava lendo. E o pastor foi visitá-lo. Estava gravemente enfermo. E no quarto estava o pai do menino. E o pastor disse: irmãos, vamos orar. E começaram a orar. Senhor, aquela oração praxe de pastor: Senhor, coloca as tuas mãos sobre ele. E Senhor, vem curar. Senhor, eu creio na tua palavra. Assim, de repente, quando o pastor estava nessa homilia, pastor, ele ouviu uma voz: fulano, eu sou Jesus, estou aqui. E o pastor levou um susto. O irmão falou alguma coisa para o pai do menino? Não falei nada. Quem está falando é o senhor está orando aí. Não viu nada não? Não vi nada. E continuou a oração: Senhor, coloca as tuas mãos. Aí, novamente ele ouviu a voz, o pastor ouviu a voz: fulano, estou aqui, sou Jesus. Olha, irmão, quando eu li aquele texto, até hoje fico emocionado. Porque nunca, nesses meus 35 anos ou 40 anos de pastorado, eu nunca ouvi Jesus dizendo assim: Kamakura, eu estou aqui. Eu nunca ouvi. Você já ouviu? Sabe por quê, irmão? Ele não conhece minha voz. E como conhece minha voz pastoral,
Minha voz de crente. Minha intimidade com Deus é profissional. É evangélico e crente. E o meu sonho hoje, meus irmãos, é um dia, só peço ao Senhor um dia, eu quero ouvir a tua voz dizendo assim, eu sou Jesus, estou aqui. E a oração que eu faço aqui, toda vez que eu vou na igreja, Senhor, estou aqui. Estou aqui. Faça o que o Senhor quiser. Amém, igreja? Vamos ficar em pé?